Olá, todos nós temos muitas necessidades. Isso faz parte da nossa realidade. Somos gente, somos humanos e todos nós temos as nossas carências, as nossas necessidades, além dos sonhos, expectativas, planos que queremos vê-los realizados. No entanto, quando pensamos na dimensão da fé, é muito importante entendermos qual o lugar da fé na nossa vida. Há uma compreensão, no meu entendimento, equivocada, porque diminui o fenômeno da fé, diminui a importância da fé na nossa vida, quando atrela a fé a uma fé que existe para que necessidades sejam supridas. Então, estou precisando de um trabalho, aí eu uso a fé, oro para que Deus me dê trabalho. Eu tenho uma crise no matrimônio, na família, eu oro para que Deus me dê paz naquela relação. Eu tenho uma necessidade de um parente enfermo, eu oro para que Deus me dê o privilégio da cura daquele parente. Portanto, orar dessa forma e pensar na fé dessa forma é pensar numa fé que apenas supre necessidades. Mas a fé é muito mais do que isso e tem por meta alcançar valores maiores do que estes. Faz parte da nossa experiência de fé pedir a Deus aquilo que necessitamos. A palavra nos orienta a isto. No mesmo momento em que a palavra nos diz que a fé deve extrapolar isso. Porque Deus em muitos momentos, na sua revelação, Ele é aquele que nos mostra que o melhor da vida não é o que possuímos, é o que somos. Não é o que temos, é com quem convivemos. Pessoas, por exemplo, valem mais do que coisas. Eu quero então pensar com você a partir do texto de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 4, que fala sobre a tentação de Jesus. E diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é maravilhosa. O contexto dela, o texto por si só já nos mostra, Jesus havia entrado numa jornada de jejum, ele estava há 40 dias jejuando e automaticamente depois desse tempo a Bíblia diz que ele teve fome, 40 dias, 40 noites sem comer, óbvio, vou ter fome. E aí aparece o tentador, Satanás, o adversário de Deus e nosso. E naquela condição ele se põe a tentar a Jesus e a primeira coisa que ele oferece nesse texto é que Jesus se alimentasse de pão. Diz: olha, eu te ofereço pão, porque você tem poder. Ele desafia, na verdade, ele desafia Jesus dizendo, o verso de número 3 diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então ele faz um desafio como que oferecendo a possibilidade de Cristo se alimentar. Quase em última instância dizendo: eu te ofereço pão. Está aqui a dica de como o pão vai vir. Só que aí o Jesus, o Cristo, aqui manifestando o seu entendimento sobre o reino dos céus, ele diz o seguinte: ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto é lindo. Mostra qual era o lugar do Pai na pessoa de Cristo, o Filho. Bom, eu quero contextualizar. Eu disse agora há pouco que todos nós temos necessidades, muitas. Necessidades que precisam ser supridas. E disse também que temos usado a fé como um mecanismo de ter essas necessidades supridas. Se temos uma necessidade de um trabalho, então oramos, exercitamos a fé e o trabalho vem. Bom, esse é o caminho que se tem proposto. Mas eu quero falar o que está por trás disto, um perigo que está por trás disto. Se por um lado é legítima a nossa condição de filhos de Deus e filhos que têm e podem ter liberdade para se achegar ao Pai e falar de coisas pequenas e grandes, necessidades simples e complexas, tanto faz, temos que entender que por trás disso existe um tentador. O texto diz aqui que o tentador observou a necessidade de Cristo, que era de pão, e ele oferece um jeito de Cristo ter pão. Só que Cristo responde algo muito importante que vai valer para a nossa meditação hoje, que nem só de pão viverá o homem. Bom, vamos aqui parafrasear.
O pão aqui significa uma necessidade suprida. O pão para você pode ser o trabalho, o pão para você pode ser um relacionamento, pode ser a cura de uma enfermidade, o pão pode ser uma resposta que você está procurando, pode ser um aumento de um salário, ou seja, aquilo que eu tenho de necessidade que eu quero que seja suprido. E de repente aparece na sutileza da sua estratégia, Satanás, plantando em nossa mente que a condição para crermos em Deus é ter o pão à mesa, ou seja, é ter a necessidade suprida. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, ou seja, uma condição para que o Pai fosse acreditado, ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A resposta de Cristo, como já disse, é fenomenal. Ele deixa bem claro qual era o valor que ele tinha, né, sobre o reino e o entendimento que ele tinha sobre o reino, nem só de pão viverá o homem. Está se criando então uma mentalidade muito perigosa, que tem levado pessoas a crerem em Deus na medida em que o pão chega, na medida em que a necessidade é suprida. Então eu bato na porta de Deus, Senhor, tem um parente meu precisando de cura. E eu começo então a fazer campanha, orar, buscar, e ler a palavra, e busco mais um pouco, e oro mais um pouco. Bom, de repente, esse parente vem a óbito. Ele se agrava e morre. O pão não chegou. E as pessoas entram num desespero, elas começam a dar lugar à dúvida, à incredulidade, e esse Deus que ora era objeto de busca, de fé, agora ele desaparece na mente, no coração dessa pessoa. E alguns chegam ao ponto de se revoltar contra esse Deus e até mesmo dizer que ele é o culpado da morte daquele parente. O que está por trás disto? Uma condição sutil, mas no meu entendimento, diabólica, de atrelar a fé à resposta às nossas necessidades. A fé pode trazer resposta, sim, às nossas necessidades, mas a fé é mais do que isso. Eu tenho aprendido, olhando para o apóstolo Paulo e para a sua jornada, que o apóstolo Paulo acreditou em Deus chegando o pão ou não chegando o pão. Com pão ou sem pão, ele dizia, eu creio em Deus. E essa é uma condição interessante. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Bem-aventurado é aquele que não tem, de forma concreta ainda, uma resposta, mas crê em Deus. Isso tem me assombrado porque as pessoas têm feito da fé uma dança da cadeira. Ora se crê, ora se é incrédulo, ora se busca Deus, ora desaparece da igreja, ora se lê a Bíblia, ora desaparece dessa condição de meditação nas Escrituras e se faz outra coisa. O que está na base disso? Essa condição de fé perigosa, que só é fé quando o pão chega. E se o pão não vier? Eu me lembro de situações em que eu orei ao Senhor, pedi a Deus respostas e elas não vieram. Ah, então foi falta de fé. Não, não foi falta de fé. A Bíblia mostra para mim, lá na experiência do apóstolo Paulo, que uma ocasião ele estava lá enfrentando algo que doía muito, incomodava muito, que a Bíblia chama de espinho na carne. Ele ora por 3 vezes ao Senhor. Era um homem de fé. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma negativa para ele. Disse, olha, a minha graça vai te bastar, mas eu tenho um não para você. E aí ele descobre que a sua fraqueza não era um problema. Ele diz, ah, ok, entendi, a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus vai dizer muitos sims para nós, mas vai dizer alguns nãos. Às vezes, os nãos de Deus são muito mais relevantes e importantes para moldar o nosso caráter, trabalhar na nossa vida, direcionar a nossa jornada, do que muitos sims. Mas é importante você entender que a fé existe para te aproximar de Deus. A fé não existe somente para que necessidades sejam supridas, mas ela existe para criar-se um anelo, um apego, uma aproximação. A fé existe para que nós nos tornemos amigos de Deus. E às vezes o amigo diz sim, às vezes o amigo diz não. Você estaria preparado para crer em Deus mesmo que o pão não viesse? A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Satanás impõe aqui uma condição sugerindo a Jesus de que a fé no Pai, o crer no Pai, estaria ligado ao pão. Transforma essa pedra em pão. Ele diz, não, não preciso disso, porque o homem não vive só de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. Ele deixa bem claro que ele seria capaz de ainda amar o Pai. Ele estava na condição de um ser humano aqui, é bom que se entenda, ele se fez carne, habitou como cada um de nós nessa terra como gente, e diz, ainda posso amar o Pai sem pão, mesmo sem pão. Fiquei 40 dias, posso ficar mais, se for o caso. E eu louvo a Deus por aqueles que creem com o pão à mesa e por aqueles que creem quando o pão não chega.
Mas tenho muito medo daqueles que só creem quando o pão chega. E quando o pão não aparece, ou seja, quando as necessidades não são supridas, elas simplesmente enlouquecem, né? Completamente perdidas, manifestam insatisfações e culpam a Deus por essas negativas. Deixa eu falar uma coisa para você. Há mistérios na vontade de Deus. Um Deus que é soberano, que conhece todas as coisas, também é um Deus carregado de mistérios. A Bíblia diz que há coisas encobertas que são para o Senhor nosso Deus. E há coisas reveladas que são para nós, nossos filhos. Deus tem os seus segredos. E nos seus segredos e mistérios há uma razão para os nãos que Ele tem para nós. Já esperou uma coisa, né, muito importante e esperou muito isso em Deus e não veio? Qual foi a sua reação? Foi dizer como Paulo: ó Senhor, tudo bem, é não, mas a tua graça me basta. E o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou você ficou revoltado? A minha sugestão é que você comece a entender que é um perigo esse tipo de fé. E comece a crer em Deus com ou sem respostas, com ou sem manifestações, com ou sem pão à mesa. Obviamente estou falando do pão numa condição simbólica aqui, de necessidades supridas. Eu me lembro de coisas extraordinárias que, tendo orado, Deus fez por mim. Coisas extraordinárias. Mas eu me lembro de uma vez de ter orado por um bom tempo por uma tia e ela ir a óbito e eu perder essa tia para um câncer. E aí? Ele continuou sendo Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Na falta de resposta ou na resposta, Ele é Deus para mim. E a minha sugestão é que você possa crer em Deus, chegando o pão ou não chegando o pão à mesa. Tendo ou não suas necessidades supridas, crê em Deus, porque há um propósito eterno em tudo o que Ele faz. Deus não erra, Ele tem uma razão para tudo, inclusive para os nãos. Deus te abençoe, te ajude e me ajude, nos ajude a viver nessa dimensão de fé, crendo em Deus, apesar de alguns nãos, apesar do pão que não chegou. Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Amém.